Sindicato. Fiz alguns tópicos aqui, Fabinho, de observação. Eu queria fazer aqui um pai e bola com você, entendeu? Pega lá o microfone. Fabinho, sobre a questão da insalubridade. De quando é lei no município? A partir de quando é lei? Ou lei município ou federal? Questão da insalubridade. A insalubridade era uma lei federal. Foi já pacificado isso. Antes, eu me lembro que os profissionais que requeriam essa insalubridade, devido a não ter pacificado isso ainda, eles precisavam trazer um profissional, um técnico do Ministério do Trabalho, para fazer uma avaliação dos níveis de problemas que eles poderiam ter. Certo? Então, assim, não é uma lei nova, né? Não é de agora, né? Isso, então, o problema da insalubridade já acontece há alguns anos aqui também no nosso município, não é isso? Não é problema só da gestão atual. Já se prolonga, a gente está tentando resolver. Sobre a questão da posse dos concursados, que já está em atraso mesmo, já tem atraso de mais de ano, né? Que é mais de ano que o concurso foi homologado e que o prefeito também passado teve a oportunidade de chamar. Tinha tempo hábil, não estava no pleito eleitoral ainda, então ele podia muito bem ter convocado os concursados. E na casa dos agentes de endemias não teríamos esse problema inicial agora em janeiro, né? Já tem um pessoal com treinamento, né? Atendendo essa questão das epidemias que podem ocorrer. Pronto, é um bate-bola, então agora eu vou falar também. Onde vem a questão? É o seguinte, essa problemática do concurso a gente sabe que já vem se arrastando ao longo tempo. Então, já é mais do que necessário que essa pendência acabe. Então, quando eu falei isso, porque eu sou interessado, que minha esposa também passou nesse concurso, e não apenas por causa de minha esposa, mas porque sou concurseiro, né? Sou concurseiro, eu gosto de fazer concurso, e quando a gente passa em um concurso, a gente fica doidinho para assumir, certo? Então é essa a preocupação, e nada paga o que isso foi feito de errado. Aqui não está querendo saber de quem é o erro, até porque prefeitura é um abacaxi. Quem está com ele é quem descasca, entendeu? Mas é louvável essa sua colocação. Foi citado aqui também na questão de perseguição, e alguns nomes eu citei aqui. O senhor até colocou o do senhor em gestões mais anteriores, né? Que o senhor tentou a conciliação. Isso. Nesse caso da servidora Pudor, né? Nesses casos que eu citei aqui, nesses nomes, a PLB Sindicato tentou a conciliação junto à Secretaria Municipal? Procuramos sim. Por sinal, em particular, o professor Dácio, certo? Sabe da preocupação que nós tivemos, só que infelizmente a gente esbarrava naquilo que estava faltando no nosso município, que foi justamente essa reformulação. Eu me lembro que em uma ocasião anterior, né? Numa ocasião anterior, quando o ex-gestor Emanuel Vieira de Santana retornou à prefeitura depois de um breve tempo que tinha saído, ele transferiu a professora Ana Castro, Cristóvão, que o coitado que sofre aquele Cristóvão, viu? Cristóvão, o professor Jânio, a professora Maria Auxiliadora Castro, mais popularmente conhecido como Dorinha, e que entramos com um mandato de segurança. Na época o nosso advogado era Dr. Italmar Salvador, e não foi à frente justamente o mandato de segurança, porque não havia uma lei municipal que nos amparasse. Nós entramos com o argumento de perseguição política, só que todo mundo sabe aqui que perseguição política fica no subjetivo. Porque o prefeito coloca, a assessoria, não é nem prefeito, assessoria, coloca, para o bem da administração pública, precisamos do serviço desse funcionário em tal lotação. E aí, se não tem uma lei específica, como graças a Deus temos agora, fica difícil para reverter. Entendeu? Então, um dos sonhos da PLB Sindicato era justamente lotar. Você é conhecedor que a gente trabalhou junto e a gente debatia sobre isso.
Você sempre fez questionamentos sobre os outros que já passaram, que é uma situação incômoda, né? Incômoda mesmo, e é certo, vamos tentar a gente resolver aqui. Para seguir aqui, o senhor disse que procurou a secretaria, né? Mas houve êxito? Não. Não houve êxito, né? Não, por conta da lei. O que se questiona também é que a PLB poderia tornar público. Então, eu sou alvo, não sou eu que estou dizendo. Então, por 4 anos aqui, o senhor foi cobrado dessa casa aqui, entendeu? Para vir aqui e cobrar a questão das melhorias na educação. Então, o senhor falhou nisso aí, na minha opinião, em tornar público para a sociedade, entendeu? Que não houve êxito na tentativa de conciliação, assim como o senhor está tornando um caso de Pudu, que eu volto a dizer, eu sou contra, permanentemente Sabemos contra, entendeu? E assim, e quanto a fazer o bem, é uma opinião minha, eu não preciso estar amparado em lei, entendeu? Se eu quiser fazer o bem, eu não preciso de lei. Então eu acho que os gestores passados erraram nisso aí. Não preciso de uma lei para fazer o bem, nada que me obrigue. Então, essa é uma coisa própria, é minha, entendeu? Sobre a questão do dinheiro, já está nas contas. Conversei com uma professora, ela disse que acha que até mais do que ela esperava, mas eu acho também que pode ser um retroativo de fevereiro, os 10 dias de fevereiro. Mandei que ela verificasse junto até a PLB mesmo, entendeu? E foi 458, uma coisa desse valor. E ela está achando que é um valor até maior do que ela esperava. Eu digo, verifique, pode ser um retroativo também dos 10 dias de fevereiro. Foi isso que eu passei para ela. Pronto. Em relação a isso, é o que nos preocupava, é porque é o seguinte, o que foi que ocorreu? Com a nossa redução, né, do plano de carreira, não é nem da lei do piso, plano de carreira, os professores receberam esse alento, e vinham recebendo. Aí o que foi que ocorreu? De uma hora para outra, o professor que organizou sua vida financeira, pensando nisso, não apareceu o dinheiro. Fiquei feliz quando sua irmã me ligou, dizendo que, Fabiano, no passado houve um erro de interpretação, isso vai ser resolvido. Eu até anunciei e acreditava que seria resolvido entre amanhã, que é terça-feira, e quarta-feira, mas a agilidade foi boa, né? E o funcionário agradece. Agora, onde vem a questão? Eu volto a falar. Admiro a preocupação dela ter me ligado, mas a vigilância da PLB Sindicato em relação aos valores, a gente tem que ter, porque ela informa as aulas. Mas quem faz o cálculo das aulas não é a secretária de educação, é o setor financeiro. Qual eu não tenho o acesso que tem a secretaria de educação, certo? Então é isso a nossa preocupação, e que alguns, como eu falei, alguns já tenham mandado mensagem para mim, enquanto eu estava aqui na Câmara, dizendo que entrou o dinheiro, eu olhei no aplicativo do Banco do Brasil. Bom, basta a gente ver que você acaba de endossar minhas palavras. Bom, a gente vê o contra-cheque, para que não fique achando que esse valor, no mês que vem, reduzir e criar novamente uma polêmica sem necessidade. Porque o que se vem aqui questionar é a coisa que se tem realmente necessidade, que se pode ser questionado. Porque não adianta nada você discutir com quem está certo. E só para fechar, na questão dos professores, quanto à área de conhecimento, o senhor professor é da área, entendeu? Ninguém melhor que o senhor saber que, no meu entender, nessa gestão, eu acho que está praticamente, não vou dizer 100% não, que existem os erros, existem as falhas, entendeu? Agora, em nenhuma gestão o professor esteve tão presente assim, trabalhando na sua área de conhecimento, quanto na gestão atual. Então, houve um respeito enorme pelo educador nesse sentido aí. Existe uma falha ou outra? Existe. Não sou bobo para não reconhecer, entendeu? Nada que não possa ser consertado futuramente. Agora, a gestão procurou respeitar ao máximo essa questão do professor na sua área de conhecimento. Pronto, volto novamente e aí a gente concorda. Mas, como você mesmo falou, que não está 100%, o quanto mais a gente tentar aproximar para esse 100%, é a melhoria da qualidade da educação do nosso município, que já é invejada há muitos anos por municípios de nossa região. Entendeu? Então, quanto mais eu, você, os demais vereadores se preocuparem, certo, em proteger esse patrimônio que é o nosso alunado,
todo esforço é válido. Eu passo a palavra ao vereador Sidão. Muito obrigado, Juninho. Eu queria só fazer uma pergunta ao presidente da PLB. Quantos anos tem que esse sindicato funciona aqui no município de Adustina? O sindicato da PLB, ele teve as primeiras fichas de filiação em 2001, certo? Eu entrei para ser vice-coordenador em 2008. O coordenador da PLB Sindicato era o já hoje falecido professor Jânio, que é residente e filho da cidade de Paripiranga. E de 2010 para cá, eu assumi o posto enquanto coordenador desse sindicato. Pronto. Só queria dizer o seguinte: eu queria pedir ao sindicato que defenda os professores, que defenda a classe, porque há 4 anos atrás, eu me lembro que o senhor mesmo foi convidado a estar aqui nessa casa e o senhor não veio, e o senhor não pisou o pé aqui durante os 4 anos. E agora, nessa nova gestão, durante 3 meses, o senhor está aqui. Eu parabenizo até de o senhor estar aqui, porque isso tem que se fazer. E eu peço ao sindicato, que o sindicato é uma coisa, se você sair, ele vai continuar, porque vai defender aos professores, que defenda os professores a todo momento. Porque vocês, professores, são professores do município concursado e vocês não dependem de pessoas que estejam hoje no poder, né? Para vocês conseguirem os direitos de vocês. Então, eu só queria dizer o seguinte, senhor Fabinho, que o sindicato, na minha opinião, deveria a todo momento defender a categoria. Defender a categoria. Uma vez eu falei com o saudoso secretário Vinícius, de Educação, que acontece muito, não só aqui em Adustina, das equipes, secretaria, sindicato, que estão no poder, às vezes não pensa a mais à frente e só pensa no momento, né? Então, o que é que eu quero dizer? Que o sindicato e os professores precisam se unir para defender o direito de vocês, porque o que é que acontece? Como o tema aqui foi um pouco questão de perseguição, eu acho um absurdo a questão de perseguição. Vou falar só um caso rapidinho aqui, de uma colega minha, uma professora, eu posso até dizer o nome dela, Diana, que ela foi trabalhar na escola Jonas Vieira e colocaram para ela tomar conta de 7 turmas, uma professora só para tomar conta de 7 séries. Meninos de várias idades, e ela entrou na justiça, e quando foi agora, a justiça entrou em um acordo com a prefeitura para resolver o problema, entendeu? E aí passou-se muito tempo, e quem perdeu com isso não foi só ela, quem perdeu foram os alunos. Então, o que eu quero dizer, que até o próprio gestor, Paulo Sérgio, eu mando até um recado para ele agora se estiver ouvindo, que essa questão dessa funcionária que está sendo perseguida, que ele reveja, que ele vá lá e resolva o problema, não escute ninguém, se tiver alguém pedindo para perseguir, ele não escute, que ele é o gestor e quem vai responder é ele. Então, Paulo Sérgio, sei que você está me ouvindo talvez, se você tiver, você resolva o problema, porque com relação à perseguição você não vai ter mais problema, porque pelo que eu estou vendo aqui hoje, é esse caso que estão comentando, né? Então eu quero dizer o seguinte, que Paulo Sérgio tenha pulso e vá lá e resolva o problema, que você é o prefeito, você pode muito bem. E o povo botou o prefeito no poder para resolver os problemas, não foi para estar ouvindo questão de perseguição. Paulo Sérgio tem uma mentalidade diferente, eu tenho certeza que ele vai resolver esse problema. Só para concluir, com relação a outro assunto, vou falar a minha colega Selma, o caso de Jordã, a mãe falou comigo aqui agora, que esse mês não pegou medicamento ainda, porque ela não foi renovar ainda a receita. E com relação à escola, onde ele vai estudar, já fizeram um acordo com a Secretaria de Educação e o prefeito, ele vai estudar o Braille lá em Cicero Dantas. A família, a mãe preferiu, porque lá tem outros alunos com a mesma situação dele, e ele vai interagir lá com essas pessoas e vai aprender muito mais. Então a mãe me disse agora que já resolveu a situação, ele vai estudar o Braille lá, por uma questão de recurso. Lá em Cicero Dantas tem todos os recursos, tem pessoas que ele vai interagir, então por esse motivo ela preferiu que a prefeitura desse suporte na questão do transporte para ele estudar lá em Cicero Dantas. Eu agradeço ao nobre vereador presidente e digo ao
presidente do sindicato, que pense nisso e pense na sua classe, porque você vai estar ganhando muito com isso, e na verdade quem vai ganhar é o professor, e o professor precisa ser respeitado, não é para ter nenhum tipo de perseguição, porque é ele que dá a cara a tapa e está todo dia na sala de aula, muitas vezes colocando sua vida em risco, porque os alunos hoje estão meio, como se dizer, meio um pouco alvoroçados, e muitos deles brigam com professores, querem discutir, querem ser mais do que o professor perdeu um pouco da autoridade dentro da sala de aula, e o sindicato, e a gestão, e a secretaria tem que dar o apoio. E outra coisa também, eu faço até um convite aqui, para a secretária de Educação, Ivone, vim aqui também falar com o povo, explicar a situação, como é que anda a secretaria, igual o nobre secretário Alex veio aqui hoje, que isso é importante para a gente estar interagindo. Muito obrigado, passo a palavra ao presidente da Só PLB. fazendo aqui um parêntesezinho, em relação a defender a categoria, o que ocorreu em alguns chamados que tiveram comigo aqui em gestão anterior. O que foi que ocorreu? Eu vou falar sinceramente o que eu sinto e o que a PLB Sindicato Salvador me orientou. Aí, no início, parecia que queriam usar a PLB como uma plataforma de sustentação para debate da casa, nitidamente com cunho político. Aí o que fui orientado? Não vá primeiro, porque eu fui acusado aqui até pelo próprio prefeito, que hoje está, de ter tomado cala-boca, de ter cargo, me colocaram até como coordenador do Colégio Municipal de Adustina, né? Que nunca tive cargo, mas em relação a proteger a categoria, que tem aqui, volto a falar, tem Juninho, que é meu colega de profissão, tem aqui diversos ex-alunos que estão aqui dentro, né? Tanto integrantes da mesa aqui, da Câmara, como que também estão ouvindo. E uma das provas que a PLB Sindicato, durante esse período, não ficou parada, foi a nossa atuação, que também com a participação do professor Juninho, estou falando isso de Plano Municipal da Educação, reformulação do Estatuto do Servidor Público e reformulação do plano de carreira, certo? Então, nas trincheiras de uma batalha, às vezes a gente procura pontos estratégicos, certo? Então, muito obrigado, boa noite, certo? E... Presidente, só uma perguntinha só, né? Eu sou meio curioso. Fabinho, e o que é que impede, então, de as pessoas pensarem que agora a PLB pode estar sendo usada como plataforma? Sabe por quê, Juninho? Porque a questão da falta do dinheiro nas contas do pessoal de manhã, antes de ser colocado, era concreto. Porque a perseguição de pudor é concreto. Quando eu venho aqui para falar, como falamos que entramos, que eu até agradecer aos professores que já receberam as 40 horas, é concreto. E essa concretude que me dá a posição firme de dizer que, por mais que queiram confundir Fábio Batista com a PLB, a instituição é uma e Fábio Batista é outra. E as perseguições da gestão passada não eram concretas? Eram concretas, sim, e eu volto a explicar aqui. O problema que a gente tinha era com a legislação. Agora a gente tem uma legislação municipal que nos ajuda. E agora que tem a ajuda, aí é que a gente tem maior possibilidade de defender. Não ocorreu o mesmo caso que ocorreu com Cristóvão, com Ana Castro, com outros, que a gente colocou o processo, ficamos no LV com a autoestima baixa, porque sabíamos que a situação era injusta, mas não pudemos resolver. A questão é essa. Então, assim,
A questão foi má vontade da gestão passada mesmo e resolver os problemas, independente Pronto. se tivesse amparado pela lei ou não. Viu? Né? Porque é o seguinte, é histórico, questão de perseguição aqui no nosso município. E a gente trabalhou de uma maneira para acabar. E é o que a gente está querendo, entendeu? Não se está aqui para querer, não é rio para a água passar e não voltar mais. A gente sabe do histórico do nosso município, certo? Então, muito obrigado. Agradecer a presença do professor Fábio Batista, ele que representa a PLB Sindicato. Também deixamos livre o debate entre o vereador Júnior com o Fábio Batista, porque são dois conhecedores, né, da educação, e tenho certeza que as pessoas precisavam ouvir, né, o ponto de vista de cada um, que com certeza no contexto geral ambos acordam, né? Desacordam no ponto político, mas o que Fábio, o que Alex nos trouxe aqui foi palavras importantes para o nosso município. Com a palavra a vereadora Selma, em seguida eu vou franquear a palavra a Sandra, coordenadora regional da ARCA, que também está aqui. Se estendemos um pouco, não é o presidente que está estendendo a sessão, é porque foi vários projetos voltados aqui hoje. Mandar um abraço ao compadre Toninho do Martinha, pai do Everaldo e do professor Maurício, um abraço. Um abraço ao Vigílio Pinto, ao Jean, um abraço ao Neto Nunes, o pessoal que está lá na comunidade Riacho. Com a palavra a vereadora Selma, em sequência eu franqueio a palavra a Sandra da Arca. Orlâncio dos Santos Santana. Então, a professora que passou no concurso em Braille, ela não vai ser chamada. E a promotora disse ao ex-gestor que ela tinha que ser chamada. Ela não vai ser chamada? Não. Não? Minha nobre vereadora, a professora vai ser chamada, sim. Ela vai ser enquadrada no município como professor normal. Vai trabalhar, vai dar aula normal. Se tiver alguma pessoa com alguma pessoa especial, ela vai atender. Agora, no caso de Jordão, é o seguinte: Jordão hoje tem 21 anos de idade. Então, ele não é mais obrigado a estudar. Como o município não tem todos os recursos para que ele possa estudar, não tem todos os materiais, a família, a mãe, veio aqui na secretaria, inclusive veio comigo, falou com a diretora, ou com a secretária Ivone, e ela preferiu que o filho dela pudesse estudar lá em Cicero Dantas, porque lá tem todos os recursos, tem os alunos também especial que vai interagir com ele. Então, por esse motivo, ela preferiu que ele fosse estudar lá. E a professora vai ser chamada e vai atuar na educação normalmente. Normal. Entendido, vereador. Muito obrigado. Boa noite. Em nome da Arcas, eu cumprimento a todos e a todas. Na pessoa do vereador Patrick, eu cumprimento os legislandos e as legislandas aqui presentes. Eu prometo ser breve, eu sei que todos estão agoniados para ir para casa, né? Eu também. Mas assim, eu parabenizo ao vereador Patrick pela iniciativa do projeto. Iniciativa essa que se deu antes mesmo da candidatura dele, né, como vereador. Então, assim, a gente percebe que Patrick, ele sempre objetivou estar batalhando em prol dos agricultores, né, e das agricultoras. E eu fico feliz de tê-lo aqui hoje, né, como vereador, porque conhecendo e vendo a iniciativa dele desde antes de se tornar vereador em prol dos agricultores, eu acredito e espero, Patrick, serei cobradora também, assim como os agricultores, que você sempre busque projetos e trabalhe em prol dos agricultores. Assim como deixo, em nome da Arcas, o apelo aos vereadores e às vereadoras aqui presentes, para que estejam sempre buscando e trazendo projetos
que vise melhorar a qualidade de vida da população adustinense, não é isso? As discussões, elas são interessantes sim, mas eu acho que mais interessante que isso é a união de vocês em prol de projetos e objetivos que melhore a qualidade de vida da população de Adustina, que busque o crescimento da cidade de Adustina e que, consequentemente, nessas buscas, vocês vão estar trazendo crescimento e desenvolvimento aqui para o município. A Arcas atua aqui no município de Adustina com 2 projetos de assistência técnica, um estadual e um federal, e a gente reitera que estamos à disposição de todos vocês seja em buscar alguns projetos, seja em buscar políticas públicas. Alex falou aqui, e eu fico feliz com a fala dele, quando a gente pensou no projeto, né, Patrick? De fato, a gente tinha uma dificuldade muito grande. Os agricultores, eles não tinham acesso a muitas informações, porque, de fato, a gente não tinha uma Secretaria de Agricultura muito atuante no município. Então, diante dessa dificuldade, a gente pensou em algo em que o agricultor tivesse um espaço dele, onde ele pudesse buscar informação, onde ele pudesse ter acesso a políticas públicas, coisas que não tinha. Acredito que depois da Secretaria de Agricultura atuante, como a Alex pontuou aqui, e eu anotei tudo, viu, Alex, para cobrar depois, eu acredito que possa estar melhorando sim, e que talvez, de fato, o projeto não fosse necessário, mas ele foi necessário sim, e por isso ele foi discutido, ele foi criado, justamente para que o agricultor ele tivesse vez, ele tivesse onde buscar. Na maioria das vezes a gente chega nas comunidades e tem aí vários projetos rolando para os agricultores, e os agricultores não estão sabendo. Ora, por quê? Porque normalmente eles não tinham um espaço no município, não tem um espaço onde eles tinham acesso a essas informações, né? Então eu acredito que com essas iniciativas de vocês, vereadores, que quando eu vejo vocês voltando sim para um projeto como esse, a gente entende que vocês também estão lutando em prol dos agricultores, né? Então, assim, a gente espera que vocês busquem cada vez mais, como é que se diz? Busque cada vez mais e aprove cada vez mais iniciativas como essa, né? Então, a Arcas reforça mais uma vez o nosso compromisso com a cidade de Adustina e nos colocamos à disposição de vocês. Pronto, gente, ouvimos aí a palavra da amiga Sandra, da Arcas. Ficou tarde, né? Da Arca, ficou tarde. Vamos embora. Mas será que vai ter a festa, o aniversário da cidade? O prefeito comentou alguma coisa? O pessoal dessa pasta de eventos, porque 5 de abril está se aproximando, semana que vem já, né? E com certeza essa juventude aí quer comemorar essa festa. Ele prometeu festa que ia manter, talvez ia minimizar no investimento numa festa como a de janeiro, mas ia distribuir, fazendo as festividades, mantendo esse calendário. E dia 5 de abril, aniversário da cidade, é uma tradição. Eu mesmo me coloco a favor que faça, mesmo que seja pequeno, com artista local. É muito importante fazer uma comemoração desse tipo, porque existe artistas qualificados dentro do nosso município. E uma queima de fogos, alguma coisa para comemorar mais um ano de vida da nossa cidade de Adustina é sempre bem-vindo, sem um custo excessivo, porque o momento não permite, né? E tem aí já a festa do tratorista, que também está se aproximando, mas com certeza, mesmo que eu fale ou não fale, o cidadão adustinense vai cobrar. O aniversário da cidade, Adustina, né? Então é isso que a gente se preocupa. Agradeço aos amigos vereadores. Muito obrigado a todos adustinenses. Senhor presidente, eu gostaria de ressaltar uma coisa. Com a palavra o vereador Massinho. Eu gostaria de ressaltar a fala do nobre vereador Sidão, que o concurso público, na realidade, foi que o Ministério Público exigiu justamente por causa da professora de Braille, por isso que o concurso público ocorreu. Foi por causa dessa exigência do Ministério Público para que tenha uma professora de Braille no nosso município. Só queria ressaltar isso. Pronto, amigos.
Que Deus abençoe todos vocês, os internautas. E declaro a sessão encerrada. Muito obrigado a todos. Gil, é só para... Você fez questionamento sobre a aniversário da cidade. Eu estive conversando da festa, entendeu? Estive conversando com o Paulo, que ele me disse que o município decretou estado de emergência. E assim, que ele não vai fazer, a resposta dele semana passada, não vai fazer o aniversário da cidade, mas que vai fazer 2 dias em maio, para suprir essa falha, entendeu? Eu acredito que seja uma falha, que deveria ter algo, comemorar-se algo, entendeu? Que é o aniversário da cidade, mas o que ele me respondeu foi isso. Que vai fazer 2 dias em maio para suprir essa falha de não fazer a festa agora no dia 5 de abril.